Recentemente eu tava num daqueles momentos de ócio criativo e resolvi fazer um teste, entrar em sites de vendas online para comprar um saxofone. E não, pessoal, não tô louco, tá? Eu não quero um saxofone, eu só queria sair da minha zona de conforto e tentar comprar uma coisa sobre a qual eu não entendo nada. Pra surpresa de ninguém, se colocassem na minha frente um saxofone vagabundo, eu não saberia diferenciar ele de um saxofone realmente bom. E eu continuo não entendendo absolutamente nada sobre saxofones, mas isso me deu a ideia de fazer esse compilado aqui com várias dicas para quem tá começando nos drones. E não só isso, aqui tem dicas para quem já comprou o seu drone, quem tá pensando em comprar e também para quem nem pensa em comprar drone. Isso porque, né, mesmo quem não tá afim de um drone, o convívio com eles hoje não é mais opcional. E aí, antes de começar, eu só quero passar 4 explicaçõezinhas rápidas para vocês. Na verdade, 5. A primeira é que eu tô gravando sem óculos para ajudar a câmera aqui no autofoco. Eu tô usando uma outra câmera aqui e aparentemente ela não consegue ajustar o foco ao meu rosto se eu tiver de óculos. Então, vou ter que ler o roteiro aqui na raça. A segunda é que vocês vão ver que eu vou passar as dicas rapidamente, sem grandes explicações. Elas são fáceis de entender e assim eu poupo o tempo de vocês. A terceira é que esse aqui é o primeiro vídeo de uma série que eu quero começar a fazer todo ano, tá? Então vocês assistam, se vocês acharem que alguma coisa não confere, coloquem aqui embaixo. E se vocês acharem que eu deixei alguma coisa importante de fora, também coloquem aqui no comentário, que daí eu vou levar em conta pro vídeo do ano que vem. A quarta é que tudo que eu falar aqui que eu puder ajudar vocês de alguma forma, através de um produto, alguma coisa, eu vou comentar e vou deixar um linkzinho aqui embaixo na descrição. Geralmente coisinhas baratinhas, né, que podem ajudar a vida de vocês. E o último aviso é que, como é muita coisa, eu resolvi dar uma pequena organizada para conseguir direcionar melhor as dicas, então fiquem à vontade por olhar aqui o índice na descrição e, sei lá, eu aconselho assistir o vídeo inteiro que tá bem interessante, mas se quiser pular para a parte que mais te interessa, fica à vontade também. Então, dados esses recados aí, vamos pro vídeo. E a primeira dica que eu acho extremamente importante, tanto que eu coloquei no título e na thumbnail do vídeo, é não confiar cegamente em youtubers. Olhem essa imagem que eu tô mostrando aí pra vocês. O Brasil é o país onde as pessoas mais confiam em influenciadores na hora de comprar um produto. Vocês conseguem imaginar a responsabilidade disso? E sobretudo na área de drones, que é um segmento que tá ficando tão amplo. Tu tem drone convencional, tu tem FPV, dentro da FPV tu tem o CineWhoop, o TinyWhoop, o TuffPeak, o CineLifter, enfim, é tanta coisa que tem, sem contar outras áreas, como agricultura, aerolevantamento, logística, enfim, é muita coisa para que uma pessoa se auto-intitule autoridade no assunto. Tu até pode ter uma boa base em várias dessas áreas aí, mas é tanta coisa que simplesmente não tem como tu te autodeclarar uma maior autoridade em drone. Eu não tenho como ter uma resposta para tudo, uma opinião pronta sobre tudo. Eu costumo dizer que a única diferença entre uma pessoa que voa o seu drone e uma pessoa que tem canal de drone é que a pessoa que tem um canal de drone um dia apertou um botão lá e criou um canal. Por exemplo, eu vou FPV provavelmente há mais tempo de qualquer um de vocês que está assistindo esse vídeo. Mas por algum motivo, quando eu tenho alguma dúvida, o que eu faço? Pesquisa. Se eu não me dou por satisfeito, o que eu faço? Eu pergunto lá pro Rafael Paiva, eu pergunto pro Gustavo Remor, eu pergunto pro Heitor e pra uma galera que eu sei que tá aí há anos e anos e anos e sabem tudo sobre FPV. Se eu tenho dúvidas sobre, sei lá, agricultura, drones de pulverização, sei lá, eu mando um WhatsApp pro Ulf da Sky Drones, que eu sei que é um cara que manja muito sobre isso. Então tomem cuidado com isso, tá, pessoal? Eu me estiquei um pouquinho mais nesse primeiro item aqui, porque eu acho que a gente tem que acabar com esses endeusamentos. YouTube é muito bom, Facebook é muito bom, mas sempre questionem, tá bom, pessoal? Segunda dica desse vídeo, confiar cegamente no drone. Drones falham, independente da habilidade do piloto. E mais grave que isso, alguns pilotos não levam isso a sério e acham que tudo depende da habilidade deles. Então, por exemplo, se tu estiver num show ou um lugar onde tem um drone, sobretudo se for um drone FPV, não acreditem que tá tudo sob controle, porque não tá. Fiquem atentos e se vocês acharem que o negócio tá meio estranho, fale com algum responsável lá para ver se realmente tá sob controle, beleza? Terceira dica extremamente importante, confiar cegamente em promoções de drones em redes sociais. Às vezes tu tá ali no Instagram, no TikTok, no Facebook ou até mesmo aqui no YouTube assistindo o vídeo e antes passa aquela propaganda falando do drone maravilhoso que custa uma fração do preço de um drone caro e que as fabricantes de drones caros estão ficando apavoradas. Aqui
aqui entra o meu teste do saxofone, pessoal. As pessoas, elas tendem a acreditar, elas tendem a ver ali uma oportunidade boa e não questionar muito, pelo simples fato de que é uma oportunidade boa. Mas, geralmente é golpe, eu diria que 99,99% das vezes é golpe, não existe almoço grátis. Quarto item, pessoal, isso aí é muito comum quando tu tá num parque, tem alguém voando com drone e daqui a pouco o drone cai. As pessoas, elas têm a boa vontade, o que elas tendem a fazer? Ir lá, juntar o drone e levar pro piloto. Nunca façam isso. Primeiro, se for um drone de FPV, esse drone pode ter um negócio chamado Turtle Mode, que quando o drone cai de cabeça para baixo, o piloto pode acionar uma chave e ele desvira sozinho. Só que como ele tá utilizando um óculos, ele pode não ver que tu tá levando a mão e tu vai acabar te machucando. Segundo, que se o drone caiu de cabeça para cima, o piloto pode religar os motores e sair voando. Se ele tiver de cabeça para baixo, ele pode estar só com os motores presos na grama ou em alguma coisa, e quando tu desvira, eles ligam de novo e tu vai acabar te machucando. E terceiro, e é uma coisa que isso aí não é tão óbvio assim, é que às vezes quando o drone cai, alguma coisa pode se soltar dele, e aí o piloto ele precisa saber exatamente onde o drone caiu para ir até lá ver se ele encontra nas redondezas. Se tu pegar o drone e levar para ele, ele pode até achar a tua atitude bacana e te agradecer, mas logo que ele se der conta que tá faltando uma pecinha, ele vai se dar conta que o teu ato de gentileza, né, provavelmente vai sair caro demais. Quinta dica, pessoal, tentar derrubar um drone em voo. Mesmo que o drone esteja sendo inoportuno, que tu acha que ele não tá fazendo uma coisa bacana, nunca tenta jogar uma pedra ou alguma coisa para tentar derrubar ele, porque esse drone ele pode ser danificado, ficar desgovernado e acabar voando na tua direção ou na direção de alguma outra pessoa. Então, se o drone tá incomodando, simplesmente tenta encontrar o piloto, fala com ele de boa, porque na maioria das vezes é só um mal entendido. Sexto erro que as pessoas costumam cometer: escolher mal onde comprar o drone. E isso aí é uma coisa que tu realmente tem que pesquisar, porque existe tanto autorizadas picaretas quanto muambeiros e gente finíssima. Se tu for comprar um drone da DJI numa autorizada, é mais caro, mas tem vantagens. E aí a dica qual é que é? Cada autorizada tem o seu pacote ali para conseguir conquistar o cliente. Entra no site e vê o que a loja oferece de plus. E o segundo ponto é que geralmente quem compra no Brasil tá buscando por pós-venda. Ele tá pagando pelo pós-venda, porque comprar o drone, se fosse só isso, né, compra lá de fora que é mais barato. Então cuida se o pós-venda da loja vai ser feito por uma pessoa que realmente entende de drones, é especializado, ou se ela vai te disponibilizar, sei lá, um 0800 ou coisa do tipo, e tu vai ser atendido por uma pessoa que vai seguir um roteiro. Se for esse o caso, eu diria que não vale muito a pena. Claro que tu ainda tem a garantia, mas tu já começou abrindo mão de uma coisa que várias autorizadas te oferecem pelo mesmo preço. Sétima dica: achar que só porque tá no Mercado Livre o negócio é mais barato. Hoje tá acontecendo uma coisa muito incrível, pessoal, que algumas pessoas que estão trazendo drones de fora e vendendo no Mercado Livre estão pedindo o mesmo preço que as autorizadas. Como é isso? Não sei. Simplesmente estão fazendo, então não restringam a pesquisa de vocês. Olhem sempre no Mercado Livre, olhem nas autorizadas, falem com os amigos antes de tomar decisão. Oitava dica: achar que só porque tá importando tu vai economizar. Via de regra, isso aí até é verdade, mas podem acontecer alguns imprevistos. Por exemplo, ele pode ser taxado, o que não é um fim do mundo, né? Porque muitas vezes, mesmo com a taxa, acaba sendo mais barato. Mas ele também pode ser encaminhado para a Anatel para fiscalização, e aí tu tem um processo meio chato para fazer, porque senão o drone pode voltar para a loja e tu ficar sem drone. A loja lá de fora, né? Isso aí geralmente é uma coisa que acontece mais com as lojas da China, pode, na boa vontade, também querer declarar um valor mais baixo, né? Se for muito abaixo, a Receita Federal pode não gostar, e tem casos onde isso aí gerou multas ou então até apreensão do drone. E às vezes a gente pede para eles não fazerem isso, mas é tão normal para eles que eles acabam fazendo do mesmo jeito. E por último, né, se o drone tiver algum problema, né, de fábrica, alguma coisa coberto pela garantia, para tu acionar a garantia, provavelmente tu vai ter que mandar o drone de volta pro país de origem, né? E isso aí também tem um custo, fora o tempo que vai demorar. Então, importar o drone sempre é uma opção a ser considerada, mas tu tem que analisar caso a caso, né? Por exemplo, se for uma empresa, talvez tu não tenha esse tempo todo. Nono erro muito cometido, pessoal: comprar o drone mais barato possível. Primeiro motivo para isso: frustração, porque geralmente na propaganda ele é melhor do que ele parece, tem recursos que nem sempre de fato estão disponíveis no drone. Segundo, que se ele cair, tu provavelmente não vai poder reaproveitar nada nele em outro drone, né? E às vezes tu não vai conseguir nem consertar. Eles também muitas vezes não são confiáveis, né? Eles são drones OEM, então às vezes tem um lote que funciona bem, outro lote que não funciona bem, e aí tu bota dois drones da mesma marca um do lado do outro, um é bom, o outro não é. Então isso aí também é o risco que tu corre, mas se ainda assim tu quiser, eu vou deixar aqui na descrição um linkzinho de alguns modelinhos que eu já testei, que eu sei que na média aí o pessoal costuma gostar. Décimo erro: assim como comprar o mais barato é um erro, comprar o mais caro que tu puder pagar também é um erro. Primeiro porque se o drone cair, o prejuízo ele
ele tem que ser compatível com a tua realidade financeira. Se ele cair, tu vai conseguir comprar outro? Será que a tua patroa vai deixar tu comprar outro? Mesmo se ele não cair, existe também a manutenção, como um carro. Tem que estar preparado, se tiver algum problema, tu tem que conseguir bancar o conserto. E terceiro, por causa da questão do preço das baterias. Drones mais caros têm baterias bem mais caras, então não é raro a pessoa comprar logo o drone mais caro que ela puder, e aí depois tá lá nos grupinhos de Facebook procurando gente vendendo bateria genérica. Aí tu vai arriscar um drone de uma fortuna para economizar ali uma grana que de fato tu não tem, e além do risco pro teu equipamento, tem o risco para as pessoas que estão lá embaixo. 11º erro, pessoal, não entender muito bem como o drone funciona e os principais recursos dele, principalmente de segurança. 12º, não lê o manual. Eu já fiz um vídeo sobre isso e, pessoal, acredita em mim, tem muita coisa ali que as pessoas não fazem nem ideia, acham que estão agindo certo, depois tentar lá buscar garantia e descobre que o que elas fizeram estava previsto no manual e elas, tomam naquele lugar. 13º erro, pessoal, o cara tá lá voando de boa, mas ele não presta atenção na direção e na velocidade do vento. Aí o cara quer fazer aquele long range, né, porque diz no manual ali que o drone vai 10 km, ele quer ver se vai, ele vai de boa, fica inclusive impressionado que ainda tá com uma quantidade de bateria boa, só que ele não se deu conta que ele tá indo a favor do vento. Então quando ele tenta voltar contra o vento, o drone não chega e cai no meio do caminho. Quer dizer, cair não vai, mas vai pousar no meio do caminho e tu vai ter que tentar achar ele. Para resolver isso aí, tem uma dica gratuita que é baixar um aplicativo chamado UAV Forecast, tá? Vou deixar o link aqui na descrição. Só que apesar dele funcionar muito bem, ele se baseia em informações de internet que às vezes não são muito precisas. Então, se tu quiser um pouco mais de precisão, vou deixar também um linkzinho aqui embaixo do mini anemômetro baratinho que tu vai conseguir daí medir direitinho qual é que é a velocidade do vento e voar um pouco mais despreocupado. 14º erro, não prestar atenção no índice de radiação solar. Pô, mas daí tu pegou pesado, né, Rafael? Pois é, mas por incrível que pareça, esse lance aí que aparentemente não tem nada a ver, ele interfere diretamente com a capacidade do drone receber os sinais do GPS. Quer dizer que o drone não vai conseguir voar? Não é isso. Tu vai conseguir voar, mas as chances de daqui a pouco tu tá voando com o teu drone e ele perder o sinal aumentam bastante. Solução, também no mesmo aplicativo o UAV Forecast tem essa informação, linkzinho na descrição. 15º erro, não prestar atenção na temperatura. Às vezes o cara faz um voo bem sucedido no inverno, tenta fazer o mesmo voo no verão e dá problema ou vice-versa. O que ocorre? Se tá muito frio, isso impacta na duração da bateria, ela vai ter uma duração menor. Por outro lado, se estiver muito quente, isso aí vai desgastar muito mais o equipamento, né? Ele fica mais propenso ali a problemas relacionados a superaquecimento. Sem contar que tem também aquela gurizada que gosta de voar lá nas nuvens, né? Sobe 500 metros ou então destrava o drone para subir mais alto ainda. Lembre-se que, via de regra, a cada 1 km de altitude, a temperatura cai 6,5 graus. Então, se aqui já tiver, tipo assim, 1 grau, 2 graus, lá em cima vai estar abaixo de zero e o manual da DJI diz que não é bom voar os seus drones em temperaturas abaixo de zero. Novamente, fica a dica daquele anemômetro baratinho que eu botei aqui embaixo na descrição, que também dá a temperatura no local que tu tá voando. 16º erro, pessoal, não prestar atenção na umidade relativa do ar. Cara, eu sei que isso aí é uma coisa que não influencia muito, principalmente no que diz respeito, por exemplo, ao alcance do drone. A gente sabe que a umidade, ela tem ali uma influência sobre as ondas eletromagnéticas, então pode ser que num dia muito úmido, né, sei lá, com umidade relativa do ar perto dos 90%, alguma coisa assim, vá ter um alcance menor. Mas isso aí ainda é gerenciável. O problema maior é que pode ocorrer condensação dentro do drone e a própria DJI já admitiu lá no fórum dela que o gimbal pode apresentar problemas e o próprio drone ele pode apresentar inconsistência ali nos movimentos, né? Então é sempre bom ficar ligado. Novamente a dica para resolver isso aí, aquele anemômetro baratinho lá que também dá a umidade relativa do ar. 17º erro, que daí é bem óbvio, né? Eu não preciso de maiores explicações, evitar voar muito perto de pessoas. O ideal é manter 30 a 40 metros de distância, né? Mas, pelo amor de Deus, usem o bom senso. 18º erro, pessoal, interpretar equivocadamente o que significa alcance máximo do drone e autonomia máxima do drone. Só porque o fabricante diz que ele vai 10 km não quer dizer que tu precise ir a 10 km. Só porque ele diz que o drone pode voar durante 34 minutos não quer dizer que tu vai conseguir esse tempo. Tudo depende de muitos fatores, da mesma forma que com o carro. Só porque a fábrica diz que ele faz 14 km por litro não quer dizer que ele vai ter sempre esse mesmo consumo, e só porque a fábrica diz que ele consegue uma velocidade máxima de até 180 km por hora, né? Se tiver uma lombinha ali, ele já não alcança isso aí. 19º erro, voar atrás de obstáculos ou então próximo de interferências. Às vezes a pessoa ela acha que o drone ele é imune a tudo, e pelo fato de os drones atuais serem bastante seguros, existe uma tendência das pessoas de minimizarem os efeitos do entorno. Mas se tu tentar voar atrás de um prédio, tu provavelmente vai perder o sinal, ele vai engajar o retorno automático e pode bater no prédio, e se tiver uma torre de celular próximo ou alguma outra fonte de radiofrequência, não quer dizer que teu drone vai perder o sinal, mas existe um risco muito maior disso acontecer.
20º erro, e esse aí é um erro muito cometido aqui no Brasil, é simplesmente não saber que existem leis para drones. E eu não tô dizendo que tu precisa ir lá no site do DCEA, ler a norma de cabo a rabo, no mínimo assistir alguns vídeos aí no YouTube, onde as pessoas falam sobre as normas e aí, tipo assim, filtra. Independente do cara concordar ou não, da opinião dele, pelo menos tu já fica sabendo ali quais são os limites. Se tu quiser desrespeitar as normas, pelo menos tu tem consciência, né, se tu tá fazendo uma pequena ou uma grande barbaridade. 21º erro, pessoal, se frustrar quando lança um drone novo. Isso aí é muito comum. Tu compra ali o Mini 2, um ano depois vem o Mini 3. E aí todo mundo começa a reclamar, mas a DJI só pensa em dinheiro. Mas pensa comigo, se ela não fizesse isso, como é que tu ia ter comprado o teu Mini 2? Tu provavelmente já tá voando com um Phantom 1. Então, não tem jeito, é assim mesmo, só porque lança um novo, tu não precisa comprar um novo. Continua com o teu, que provavelmente ele continua muito bom. 22ª dica, isso aí é uma coisa até meio instintiva, mas é um grande erro. Ativar o modo esporte quando tu tá com o drone longe e a bateria começa a ficar fraca. Drone é que nem carro. Se tu anda a 80 por hora, ele faz 12 por litro. Se tu anda a 150 por hora, ele faz 6 por litro. Então, se teu drone estiver longe e a bateria estiver acabando, vem pianinho, reduz a altitude ao máximo para fugir do vento mais forte que tem lá em cima, deixa ele em modo normal e vem cuidando ali em cima do aplicativo, tem uma estimativa de duração da bateria, te guia por ali, que é mais negócio que botar em modo esporte. 23º erro, pessoal, isso aí cabe até uma discussão, mas via de regra eu recomendo às pessoas que não atualizem o seu drone logo que sai uma atualização, principalmente quando existe algum novo recurso que tu quer muito, né, tu vai lá e tu atualiza, mas essas atualizações elas podem vir com bugs. Se é uma atualização de um celular, não tem muito problema, né? O celular tá na tua mão, o máximo pode acontecer uma coisa não funcionar muito bem. Mas já aconteceu e não foi uma vez só, de uma nova atualização inserir no drone problemas graves e as pessoas começarem a perder os seus drones. Então, segura a ansiedade, espera um pouquinho para ver se tá tudo bem e aí depois vai lá e atualiza ele. 24º erro, esse aí é clássico, pessoal. Ligar o drone com o protetor do gimbal. Todo drone com um gimbal vem com um protetor de gimbal que serve para tu proteger a câmera e o gimbal quando o drone não tá voando. Então não é uma coisa tão impossível assim tu preparar o drone e decolar com ele sem tirar o gimbal, tá, pessoal? Mas isso aí vai forçar os motores e pode até queimar e a conta pode sair alta, porque um gimbal novo custa caro. 25º erro, pessoal, não configurar corretamente o Return to Home. Via de regra, o drone ele vem configurado para se ele perder o sinal ou tiver algum problema, o drone volta sozinho pro ponto de decolagem e pousa. Mas, por exemplo, se tu tiver muitos obstáculos, tu precisa configurar a altitude de retorno, né? Então o drone ele vai subir até aquela altitude antes de retornar. E segundo, às vezes tu tá voando num lugar, por exemplo, embaixo das árvores, tu tem as copas das árvores. Nesse caso, tu tem que mudar de retorno automático pro local de decolagem para hover e land, ou seja, o drone ele vai ficar paradinho se ele perder sinal e vai ficar fazendo hover ali enquanto a bateria aguentar. Quando a bateria estiver muito fraca, ele vai pousar. Claro, tu vai ter que ir até lá para buscar ele, mas isso é melhor que ele tentar subir para voltar. A maioria dos drones não tem sensor em cima, vai bater na árvore e vai cair. 26º erro, não esperar o GPS marcar corretamente o ponto de decolagem. A maioria dos drones, né, já por padrão já nem deixa tu decolar antes que ele tenha uma quantidade X de GPS marcados. Mas em alguns casos é possível tu decolar antes disso. Só que qual é que é o problema? Se tu decolar, o drone começou a voar, casualmente daqui, sei lá, ele tá a 100, 200 metros de distância e pegou o sinal de GPS, ele provavelmente vai marcar ali como home point. Se der algum problema, em vez de voltar para onde tu tá, ele vai voltar para aquele lugar. Então, tenham paciência, tá, pessoal? 27º erro, confiar demais nos sensores anti-colisão. Boa parte dos drones hoje, eles vêm com sensores anti-colisão, pelo menos na frente, atrás e embaixo. Só que esses sensores de colisão, eles são tipo assim, uma ajuda. Tu não pode confiar neles cegamente. Inclusive em alguns modos de voo, como por exemplo o Active Track, quando tu não tá com o rádio na mão, o drone ele tá fazendo um voo ali automatizado, isso acaba acontecendo, né? Tu confia cegamente que ele tá vendo obstáculos e se ele encontrar alguma coisa ele vai desviar. Então, legal que teu drone tem esse recurso, mas confia desconfiando. 28º erro, voar muito baixo, próximo a superfícies reflexivas, como por exemplo a água. Quando o drone tá voando baixo, ele utiliza um sensorzinho que tem na parte inferior que dá para ele uma informação mais precisa que o GPS com relação à altitude. Só que quando a superfície ela reflete a luz, esse negocinho ele pode acabar se enganando. Então se vocês olharem no YouTube, vocês vão ver alguns casos de uns drones que estão voando baixinho na água, assim daqui a pouco eles simplesmente resolvem mergulhar, tá bom? Fica a dica. 22º erro, tu foi lá, comprou um drone que grava em 4K 150 megabits por segundo, aí tu entra no Mercado Livre e tu compra um cartão de 64 GB
pelo preço. Quando o cartão chega, tu descobre que ele é um cartão lento demais para conseguir gravar no potencial do teu drone. O que tu faz? Comprou um cartão mais caro? Não. Tu reduz a qualidade de gravação do drone e aí, né, o dinheiro que tu gastou a mais para comprar aquele drone tão bom acaba sendo jogado fora porque tu quis depois economizar com cartão SD. 30º erro, pessoal, e aqui a gente já começa a falar um pouco mais sobre montagem de drones FPV, dimensionar mal as partes que compõem o drone. Claro, isso aí é o erro mais óbvio que pode acontecer quando tu tá começando. Então talvez tu acabe comprando um motor potente, só que ele é potente demais pro ESC, ou então tu vai colocar uma bateria que é grande demais para aquele drone, achando que tu vai ter maior autonomia e acaba não acontecendo. Enfim, é uma coisa muito legal tu montar, tu dimensionar o teu drone, mas isso aí é uma coisa que exige mais conhecimento e leva tempo. 31º erro, né, são erros diversos de montagem, como por exemplo solda fria ou então curto-circuito, né, que são os conectorzinhos desse tamanho, pode acabar acontecendo, e também conexões incorretas. Se isso aí acontecer, tu pode danificar o equipamento ou então comprometer o funcionamento de algum recurso invoke, né, que só vai descobrir depois quando é tarde demais. 32º erro, pessoal, erros de configuração. Depois que tu monta um drone, tu precisa configurar tudo, e aí é muito comum, então, tu, por exemplo, não configurar corretamente o fail-safe, que é aquela situação que ocorre quando o drone perde o sinal de rádio, por exemplo, não configurar um alerta sonoro, teu drone vai cair lá no meio do mato, tu não vai saber onde é que ele tá, né? Se tu configurar o alerta sonoro, é só tu bater uma chavinha, ele vai começar a bipar e tu vai conseguir encontrar ele, ou até mesmo não configurar corretamente o canal do transmissor de vídeo, do famoso VTX. Às vezes tu configura no teu óculos um canal e no drone fica um outro canal que tá pegando perto, mas quando tu te afasta, tu toma um cagaço, porque logo que ele toma uma certa distância, tu perde a imagem, ela começa a degradar e pode resultar ali em acidentes, enfim, né? Também acontece bastante com quem tá começando. 33º erro, não conferir corretamente a direção das hélices. Drones da DJI, geralmente eles têm um sistema que te impedem de encaixar a hélice errada no motor errado, mas no caso dos drones FPV, os drones de corrida, geralmente isso não existe, então tu tem que realmente saber o que tu tá fazendo para não dar problema. 34º erro, não configurar corretamente a direção dos motores. E aqui é só uma desambiguação, pessoal. Alguns fabricantes eles até dizem que esse aqui é um motor para girar no sentido horário e esse aqui é anti-horário, geralmente por uma questão de design ali para resfriamento do motor. Principalmente nos drones mais baratinhos não tem disso, mas tu precisa garantir que ele tá girando pro lado certo de acordo com o braço que ele tá instalado. 35º erro, não configurar o sentido da controladora. Tu até pode colocar tua controladora virada para frente, virada para o lado, virada para trás ou de cabeça para baixo, mas tu tem que lembrar também de configurar no firmware, geralmente o Betaflight ou alguma coisa assim, para que ele saiba, né, o sentido diferente lá que tu instalou a controladora. 36º erro, pessoal, deixar o drone parado, ligado muito tempo. O que vai acontecer? Com o drone especificamente, nada muito grave, mas o transmissor de vídeo, ele tem uma potência muito alta e ele precisa do fluxo do ar para ser resfriado. Então, se deixar o drone paradinho ali no chão muito tempo, e isso é pior ainda quando tá, por exemplo, na tua bancada dentro de casa, porque daí costuma ser mais quente, não tem nenhuma brisinha batendo, ele vai esquentar e ele pode torrar, estragar. Isso aí não é nem um pouco raro. Aliás, acontece muito mais do que a gente gostaria que fosse verdade. 37º erro, ligar o drone quando tem alguém voando. E isso aí vale só para caso tu esteja usando um sistema de FPV analógico, porque pode haver o risco de tu estar usando o mesmo canal que a outra pessoa, e aí como ele tá voando e tu tá com o teu drone mais próximo, tu vai simplesmente sobrepor as imagens que ele tá vendo, ele vai ficar cego e provavelmente vai cair. 38º erro, pessoal, a gente já falou mais ou menos sobre isso aí lá no início, acreditar que tudo depende da nossa própria habilidade. Às vezes tu é um puta de um piloto, tu sabe muito, tu consegue resolver ali a maioria das situações inesperadas, prever coisas que poderiam acontecer, mas é um drone, é um equipamento, pode estar tudo certinho, dar um piripaque no drone, tu tá fazendo lá um show em cima das pessoas, o drone simplesmente vai cair, vai bater em alguém, mesmo que tu seja o as da aviação. Então, essa aí também é uma excelente dica. 39ª dica, pessoal, fazer o primeiro teste depois que tu termina de montar o drone com as hélices instaladas. Isso nunca se faz. Existe muita coisa de errado que pode acontecer quando tu liga o teu drone pela primeira vez depois que tu termina a montagem. Então, é um mínimo de bom senso tu tirar as hélices, né, antes de ligar ele e começar a fazer os teus testes. 40º erro, fazer o primeiro teste de voo utilizando óculos FPV. E aqui tem um problema, né, pessoal, porque a maioria das pessoas que entrou no FPV só sabe voar com óculos. Se tu mandar ela decolar com o drone e fazer um 8 no céu sem usar o óculos, ela não vai saber. Mas contanto que tu simplesmente decole e mantenha a bundinha do drone virada para ti, tu não vai ter nenhum problema com direita e esquerda, para frente e para trás. O problema é quando o drone vira, né, porque daí os comandos invertem. Mas desse jeito
direito, não tem problema e é muito mais seguro. Se o drone disparar ou qualquer alguma coisa, pelo menos tu vai saber para que lado que ele foi, não vai ficar que nem um cego tentando adivinhar, né, o que foi que aconteceu. 41º erro, não treinar o suficiente no simulador. E pessoal, assim, ó, isso aqui é uma coisa muito pessoal, né, que nem autoescola. Tem gente que faz 2, 3 aulas e já tá ok, tem gente que faz 30 aulas e não consegue dirigir o carro direito. Então depende de cada pessoa. E não, pessoal, ele não vai conseguir reproduzir perfeitamente um voo real, mas ele vai te dar a habilidade para conseguir fazer as coisas. Depois, quando passar pro real, é só tu incluir as leis da física ali do mundo real e vai dar tudo certo. E existe também um segundo motivo, que é o fato de que tu precisa aprender a reagir sem pensar a algumas situações. Se tu precisa, por exemplo, cortar os motores rapidamente, o teu dedo ele tem que ir automaticamente lá para a chavinha que tu configurou para armar os motores. Ou então, daqui a pouco tu te assustou, deu algum problema, tu precisa passar do modo manual pro modo estabilizado, também tem que ser meio que automático, né? Geralmente com drone FPV e drone de corrida não tem muito tempo para tu pensar antes de fazer o bagulho, então por isso que realmente o simulador ele é muito importante. 42º erro, tu vai lá, tu carrega as baterias do teu drone, bota tudo na mochila, vai voar. Quando chega lá, no meio do voo, o que acontece? Acaba a bateria do teu óculos FPV ou então acaba a bateria do teu rádio. Então esse aí é outro erro muito comum, tu carrega as baterias do drone, esquece de carregar as baterias do rádio do óculos. 43º erro, não acompanhar o desgaste normal das baterias. Com uma bateria nova, o teu drone vai conseguir voar por 8 minutos, com uma bateria depois de muitos ciclos, esse tempo vai cair, né, para 5 minutos ou até menos. E apesar de tu conseguir acompanhar no OSD a tensão da bateria, uma boa parte da galera do FPV voa com timer. Ele faz um voo, vê quanto tempo aquela bateria aguenta, configura um timerzinho no rádio, quando o rádio apita, ele vem pro pouso. Só que com o tempo, com o tempo, né, a autonomia vai diminuindo. Então tem que cuidar isso aí também. 44º erro, não prestar atenção na tensão correta. Mas tá difícil. Não prestar atenção na tensão correta da bateria. Bateria para esses drones de corrida não é que nem bateria do DJI, que tem um modelo específico de bateria que só funciona com aquele tipo de drone. Geralmente elas são genéricas, só tem ali qual é que é a tensão, qual é que é a descarga, qual é que é a amperagem, e aí cada fabricante dá uma recomendação, mas tu pode ir testando. Então às vezes o drone ele só suporta 4S, o cara bota 6S, ou então o drone deveria voar com 6S, o cara compra ali uma 4S, aí o drone vai ficar xoxo, ele vai achar que o drone é ruim. É mais raro de acontecer, geralmente as pessoas sabem isso, mas também acontece. E 45º erro também acontece eventualmente, que é instalar uma action cam pesada demais pro drone. Isso não chega a ser um grande problema, né, e também não é muito comum acontecer, mas quando a pessoa não tem muita experiência, né, pode acontecer. E aí de duas uma, ou o drone simplesmente não vai decolar, ou então ele vai decolar, mas forçando demais os motores e ESCs, e aí no meio do voo pode ser que dê algum problema. Então sempre respeitem aí a carga máxima do drone. Bom, pessoal, nem sei em quanto tempo ficou esse vídeo aqui, eu tentei ser sucinto, algumas coisas eu acabei explicando, né, eu disse que eu não ia explicar, mas eu acho que cabia essa explicação, espero ter ajudado vocês, e como eu disse lá no início do vídeo, se vocês acharem que alguma coisa não tá ok, me avisem aí nos comentários, sempre tem a opção de colocar no comentário fixado alguma observação, alguma correção, e se eu esqueci de falar alguma coisa, também botem aí, que daí eu vou juntar esse roteiro aqui pro vídeo do ano que vem ficar mais completo e mais correto também. Falou, gurizada? Era isso aí então. Se curtiu o vídeo, deixa aquele joinha, compartilha, ajuda muito aqui o canal. Como vocês sabem, o YouTube ele gosta de desinscrever vocês de canais que vocês deixam de acompanhar por um tempo, então até de interagir, tu até assiste o vídeo, mas tu não deixa like, tu não comenta, ele vai lá e ele começa a te recomendar outras coisas, né? Porque acha que tu encheu o saco. Então, se não for o caso, se tu não quiser perder contato aqui com o canal, dá essa moral aí, é bom pro canal e é bom pra ti também. Agora, se tu não quiser mais me ver falando, não aguenta mais olhar pra minha cara, aí é só não curtir, não comentar, que o YouTube vai se encarregar de te livrar de mim. Fora isso, desejo tudo de bom pra vocês, vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.